Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos para mais um estudo, glória a Deus, aleluia, né? O estudo de hoje o tema diz, a aula de hoje você conhece um verdadeiro profeta? Né? Antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, você que está assistindo esse vídeo, esse primeiro vídeo, que nós temos várias aulas, então você está assistindo esse nosso primeiro vídeo, se inscreve no nosso canal e acompanha as aulas. Amém? O estudo de hoje você conhece um verdadeiro profeta? Que hoje o que tem por aí é de gente falando que é profeta, mas será que é profeta mesmo? Então você tem que conhecer. Depois desse estudo aqui você vai ser capaz de olhar uma pessoa e saber se ela é verdadeiro profeta ou não. Ou na sua igreja, né? Ou em qualquer lugar onde você for. Se você for visitar uma outra igreja, você vai também ficar sabendo também por dentro. Então nós vamos entrar na Bíblia e vamos saber pelas escrituras, né, os verdadeiros profetas, né? Você já aprendeu aqui no estudo que o que é pecado, né? Um profeta tem que saber o que é pecado, né? Se você não souber o que é pecado, você nunca vai ser um verdadeiro profeta. Né, que o profeta jamais pode ter contato com o mundo, um profeta jamais pode, né, sentir prazer nessas coisas do mundo. Um verdadeiro profeta sabe, que está escrito em Tiago 4,4, nós já vimos aqui, né? Adúlteros e adúlteras, não sabei vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então o profeta ele nunca vai ser um inimigo de Deus, nunca vai ser o inimigo de Deus, né? Então você pode ver que um profeta ele não pode jamais sentir prazer nas coisas do mundo, né? Ele é cheio do Espírito Santo, né? Um verdadeiro profeta ele sabe o que está escrito em 1 João 2,15: não ameis o mundo e nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Entendeu? Então, um verdadeiro profeta é isso, ele jamais pode ter contato com o mundo, ele não sente prazer nas coisas do mundo, né? Ele é cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não sente prazer nas coisas do mundo, né? Nas coisas que o mundo oferece, né? Se você não viu nossas aulas ainda, você vai lá atrás e vê aquele vídeo, o estudo que está lá sobre o pecado, que é o pecado, que você vai entender do que nós estamos falando, né? Um verdadeiro profeta sabe também o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4, versículo 7 e versículo 8. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo, né? Tá assim, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso é o quê? Isso, né, é a santificação. Ah, eu não quero me santificar, não. Ah, não quero, não. Né, a pessoa está desprezando isso. Então a pessoa despreza isso, né? Aí depois quer bênçãos de Deus. Não está desprezando o homem, mas sim a Deus, que também foi nos dado o Espírito Santo. Você vê uma pessoa pregando a verdade. Esse rapaz está falando isso aí, não. Você não está desprezando quem está falando, você está desprezando a Deus, porque Deus deu o Espírito Santo para esse rapaz ou para essa mulher, para estar te alertando, te avisando. Então, os profetas não podem ter contato com o mundo, entendeu? E ultimamente não é isso que nós estamos vendo nas igrejas, né? Você vê hoje qualquer coisinha, qualquer um tá batendo o pé, tá falando língua estranha, qualquer um tá falando, tá entregando as coisas para os outros, assim diz o Senhor. Você fala, meu Deus do céu, agora pronto. Né? Isso acontece muito nas igrejas, mas eu tenho um versículo aqui na Bíblia aqui, que nós vamos ver em Atos, capítulo 5, versículo 32, livro de Atos dos Apóstolos. Olha só o que Pedro diz perante o Sinédrio, né? Que eles pegaram ele, levaram durante os doutores da lei, e eles pegaram e falaram para Pedro assim, ó, vocês não vão mais falar mais sobre esse nome, esse tal de Jesus, vocês não vão falar mais sobre isso. Olha só, escuta só a resposta que Pedro deu para os doutores da lei. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras.
nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Você prestou atenção no texto? E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então a pessoa, para ela ter o Espírito Santo, ela tem que obedecer a Deus. Se a pessoa não obedece a Deus, ela não tem o Espírito Santo. Você lembra daqueles estudos nosso lá para trás, que nós estudamos lá atrás, que se a pessoa entra na igreja pecando, batiza no pecado e está tomando Santa Ceia no pecado, essa pessoa nem conhece Deus. Porque essa pessoa não obedece a Deus, então ela não tem o Espírito Santo. Por isso que eu falo, a pessoa dentro da igreja ela tem que saber o que é pecado. Ela tem que saber o que é pecado. É a primeira coisa que um cristão tem que saber. É o que é pecado. Tá vendo aqui? O Espírito Santo é dado para aqueles que lhe obedecem. Obedeceu a Deus, a pessoa tem o Espírito Santo. Amém? E ultimamente o que nós estamos vendo nas igrejas não é isso. Nós estamos vendo um povo grudado com o mundo, sentindo prazer nas coisas do mundo, né? Cravado no pecado e pregando, exortando os outros. Você tem que se santificar. É mole você quer, mas você acha que Deus vai usar um profeta? Deus nunca vai usar um vaso sujo para querer exortar uma pessoa que está no pecado, para querer corrigir a outra. Porque se Deus fizer isso, Deus ele está ferindo a própria palavra dele. Que Deus ele não pode pegar uma pessoa que está no pecado para corrigir a outra que está no pecado. Porque senão Deus está ferindo a sua própria palavra. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui para você ter uma noção em Mateus 7. Mateus 7, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo que julgareis sereis julgados, e com a medida que tiveres medido vos hão de medir. E porque reparas tu o arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixai-me tirar o arqueiro que está no teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e não cuidarás de tirar, então cuidará de tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Você prestou atenção no texto? Né? Tem gente que só pega e abraça esse primeiro aqui, ó. Não julgueis para não ser julgados. Tá vendo, irmão? Deus falou que não é para julgar ninguém, não. Não. Mas Jesus ele vai explicar: não julgueis para não sejais julgados, porque com o juízo que julgares sereis julgados, e com a medida que tiveres de medido vão de medir a vós. Um exemplo: eu tô vendo um camarada tomando cachaça. Aí eu tô vendo ele tomando cachaça e ele tá me vendo eu jogando no bicho direto. Aí eu chego e falo pra ele assim: ô rapaz, você tem que parar com essa cachaça, hein? Deus não gosta disso não. Ele vai me medir da mesma medida que eu tô medindo ele. Ele vai me julgar da mesma medida que eu tô julgando. Eu falo assim: ué, mas você tá jogando no bicho também? Isso é pecado, ué. Você entendeu? É isso que tá falando aqui no comecinho, ó. Entendeu? Não julgueis para não ser julgados. Aí mais para frente você vem acompanhando o texto, aí Jesus vai explicar o porquê disso. Entendeu? Aí que ele vai falar como é que você tem uma trave no seu olho e depois você quer corrigir o seu irmão, né? Aí depois que ele vai falar: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Você só vai poder, né, orientar o seu irmão, conversar com ele, se você estiver limpo, se você estiver fora do pecado. Agora, se você estiver no pecado, aí você pode esquecer. Que aí no caso, como é que você vai querer passar alguma coisa para alguém, querer exortar alguém estando no pecado? Não tem como. Então, se Deus usa uma pessoa que está no pecado para exortar, falar alguma coisa para alguém, Deus ele está ferindo a sua própria palavra. Entendeu? Você pode ver no Antigo Testamento, quando Davi foi lá e pegou a mulher de Urias, né? Você viu, o profeta Natã foi lá e falou com ele: ó, você pegou a mulher de Urias. Você pode ver que o profeta Natã não estava em pecado, né? Você vê vários outros profetas, Elias, Eliseu, você viu aquele Samuel, né? Eram profetas, né? Isaías,
eram profetas que não estavam no pecado. Então Deus pegou e usou aquela pessoa. Deus nunca vai usar uma pessoa no pecado. Amém? Você tem que entender isso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, é isso. E outra coisa, não é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Nós temos, nos dias de hoje, estamos vendo coisas que pessoas afundadas no pecado, exortando, querendo corrigir os outros. Você tem que ver. Diz que está sendo usado por Deus, né? Diz assim, diz o Senhor, e pega e sai falando, né? Deus nunca vai usar um vaso sujo. Nunca vai usar um vaso sujo. Você tem que prestar atenção no seguinte. Se eu for na sua casa pedir um copo com água para você, se eu chegar lá e você pegar, ver que o copo tá sujo, você vai usar para me dar para beber água na sua casa? Não vai. Mesma coisa Deus. Deus também é a mesma coisa. Deus nunca vai usar um vaso sujo. Então isso aqui, o estudo de hoje vai pegar mais para pastor, né? Para pastores. Que nós temos visto por aí, tem muitos pastores aí cravados no mundo, sentindo prazer nas coisas do mundo, né? E tá na frente das igrejas, falando para os outros que os outros têm que ir tem que santificar a vida, a pessoa tem que buscar mais a Deus, a pessoa tem que largar o pecado, mas e ele? Você vai na casa, na casa dele, o trono do diabo tá lá, né? E tá lá o trono do diabo e com TV por assinatura ainda, é abusado ainda, com TV por assinatura. Não sei que autoridade o homem desse tem com Deus, grudado no pecado, né? Eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês, que vocês são inteligentes. Se eu abrir uma igreja e falar na minha igreja assim, ó, aqui, a igreja que eu tô abrindo hoje, ela pode homem com homem ter relação com homem, mulher pode ter relação com mulher. Vou te fazer uma pergunta. Deus vai ser com a minha igreja que eu vou inaugurar? Não vai. Não vai, né? E se eu abrir uma outra igreja e falar assim, olha, aqui na nossa igreja que está inaugurando hoje, o povo pode usar droga à vontade. Deus vai ser com a minha igreja? O Espírito dele vai habitar nas nossas reuniões, vai ser conosco na nossa igreja? Não vai. E se eu abrir uma igreja e falar assim, olha, aqui na nossa igreja o povo pode andar grudado com as coisas do mundo, sentir prazer nas coisas do mundo, que tá aqui, tá tudo liberado. Deus vai ser com a minha igreja também? Porque homem com homem, mulher com mulher é coisa do diabo. Droga é coisa do diabo. E as coisas do mundo que tem passado hoje, né, nos televisores, na casa das pessoas, né, que as pessoas sentem prazer, também é coisa do diabo. Aí eu te faço uma pergunta, Deus vai ser com a minha igreja? Eu vou abrir uma igreja e vou falar que o povo lá pode andar grudado com as coisas do mundo, sentir prazer nas coisas do mundo. Deus vai ser com a minha igreja? Nunca vai ser. Nunca vai ser. Hoje ninguém prega isso mais nas igrejas. Então você vê essas igrejas aí dos pastores tudo liberando as coisas do mundo, liberando a televisão para todo mundo assistir, os programas mundanos, e todo mundo cravado no pecado. Aí vira e mexe, vai alguém pregar lá, o pastor prega, alguém prega, fica mandando o povo se consertar. Mandando o povo se consertar. Onde já se viu isso? Eu vou aproveitar que vou dar uma deixa aqui, que eu não vou deixar passar isso nunca. Eu tenho visto aí, eu vi no YouTube aí uma cantora evangélica aí que vazaram as fotos íntimas dela aí, entendeu? E os crentes estão descendo a burdoada na mulher. É só comentário pesado, que ela fez isso, que não sei o que. Tá, concordo. Ela errou. Ela fez uma ação que no caso é pecado. Ela foi pro motel com o rapaz e dormiu com o rapaz. Ok? Ela errou. Pecado. Ok. Isso aí nós não discutimos. Mas só que eu queria dar um recadinho pra esse povo que tá descendo a ripa nela aí. Nos comentários embaixo aí. Vem cá. Televisão não é pecado não? Esses programas mundanos que fica passando futebol, novela, filme, não é pecado não? Então o povo tá descendo a ripa nela porque ela fez uma coisa, pecado. Não tem nem o que discutir, pecado. Mas vem cá, e a televisão na casa desse povo aí? O povo tudo grudado no esquenta,
Tudo grudado aí nesse negócio de The Voice Brasil, Raul Gil, esses programas de TV por assinatura cravado nessas coisas que o mundo oferece. Isso é pecado também, ué? Ué? Tô te falando que o povo te perdeu a noção do que é pecado, ué? Aí estão pegando, eu dei uma lida nos comentários embaixo, o pessoal mais atropelando a mulher, mas falando um monte, escrevendo um monte, descendo a ripa dela. Mas vem cá. Esses programas mundanos que tá passando aí, que você sente prazer, futebol, novela, filme, é pecado. Se o diabo é o pai da mentira, eu sinto prazer na mentira. Eu sou filho dele, e quem que criou as novelas, o filme, esses programas de auditório? Quem que criou isso? Foi o diabo também, ué? Ué? Então isso é só uma deixa pra esse povo que tá aqui. Quando alguém aparece a filha de uma irmã na igreja grávida, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A filha da irmã que cantava na mocidade pareceu grávida. Meu Deus do céu. Ai. Aí cai na boca do povo na igreja e aí sai o povo atropelando, todo mundo descendo a ripa, fofocaiado danada, e todo mundo pendurado no mundo, todo mundo sentindo prazer nas coisas do mundo, todo mundo... Pecado também, ué. Então nós temos que pegar e analisar nossa vida. Quer pegar, acusar os outros, mas tá pior que o outro. Amém? Então tem que tomar atenção, prestar atenção nisso aí nas igrejas. Que acontece quando vaza um assunto, todo mundo sai atropelando, um falando do outro. Mas vem cá. E o trono do diabo que tá lá, dentro da sua casa lá? Você vê as novelas, os filmes, tá lá, estamos lá, é pecado também, ué. Tudo aquilo que não é de fé é pecado, ué. O apóstolo Paulo não falou, Romanos 14, 23? Tudo aquilo que não é de fé é pecado? Então pronto. Entendeu? Mas vamos continuar aqui. Esse estudo hoje vai pegar mais para pastor, né? Pastor que está na frente da obra, né? Não sei que autoridade com Deus vai ter um homem desse cravado no mundo. Você vai na casa dele, o trono do diabo tá lá, né? Deus não é com ele. Torcia pro Brasil na Copa do Mundo antes de aceitar Jesus. Batizou, agora tá na igreja, chega na Copa do Mundo, ele tá torcendo pro Brasil ainda na Copa do Mundo. Né? Acho que ele tem que ver na Bíblia que tem Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? Noutro tempo andaste seguindo o curso desse mundo, né? E seguindo o príncipe das potestades do ar, o que eu fazia antes de aceitar Jesus, torcer pro Brasil na Copa. Aí agora entrei pra igreja, batizei, aceitei Jesus, tô torcendo pro Brasil ainda, chega na época da Copa do Mundo, eu tô lá, pendurado, né? Assistia filme de cinema antes de aceitar Jesus, agora eu tô na igreja, continuo assistindo filme de cinema ainda, né? Então eu tô fazendo a vontade das potestades do ar e seguindo o curso do mundo ainda. Aí eu te faço uma pergunta: um homem desse tem um Espírito Santo, está obedecendo a Deus? Um homem desse obedece a Deus? Né? O que está em Atos 5:32, né? E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus nos deu àqueles que obedecem a Deus. O homem desse está obedecendo a Deus? Continua fazendo a mesma coisa que fazia lá no passado? Está obedecendo a Deus? Não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Tem que ter o Espírito Santo. Como é que Deus vai usar uma pessoa sem o Espírito dele? Não tem como, né? Você pode ter, no mundo espiritual tem um detalhe. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? O que acontece? O diabo, contra os filhos de Deus, ele usa a tentação para poder tentar a pessoa. Agora, o Deus tem o Espírito Santo. Tem um Espírito Santo para orientar. Pode até ser capaz de dar um sonho para uma pessoa, de alerta, para chegar assim, alertar, ó, olha, vem para a igreja, olha esse estudo que você está ouvindo aí, isso aí sou eu que estou falando na boca desse rapaz, olha, entendeu? Pode fazer isso, mas Deus nunca vai dar uma revelação para uma pessoa que está no pecado para corrigir a outra. Você lembra lá com José? Né, naquela passagem de José,
Deus não deu uma revelação das 7 vacas magras, das 7 e dos espigos de milho, né? Deus deu uma revelação para Faraó ali, né? Mas não foi para ele entregar para os outros. Ali teve 2 motivos ali. O primeiro foi para entrar na estratégia, para exaltar o servo dele, e segundo, do que ia acontecer. Então não foi uma revelação para exortar alguém, né? Então você vê, Deus ele pode. Eu já vi vários testemunhos de pessoas que, né, que Deus mostrou em sonho, né, para a pessoa largar aquilo, mas era para a pessoa. Agora, para exortar uma pessoa, corrigir a outra, se a pessoa tiver errado, Deus nunca vai fazer isso. Amém? Mas você pode falar assim: ah, mas aqui no meu bairro, aqui na minha igreja, aqui tem uma mulher aqui, um homem aqui que você vai na casa dele, eles estão pendurados com as coisas do mundo, o trono do diabo tá lá. Mas só que a mulher revela, a mulher cura, a mulher não sai do monte. Primeiro, esse povo que vai no monte, tem um trono do diabo em casa, tudo que eles buscam lá, quando eles entram para dentro de casa, tudo que eles buscaram lá, perde tudo dentro de casa depois. Quando fica na frente do trono do diabo que tem dentro de casa. Entendeu? Então você nunca pode querer conhecer um profeta através da... olha, ele revela, ele cura, o paralítico está andando na mão dele, meu Deus do céu, né? O que está escrito em Mateus 7? Mateus 7, 21, 22 e 23, né? Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você está vendo? Se a pessoa sempre viveu no pecado, o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem a Deus. Então a pessoa nunca largou essas coisas do mundo, nunca largou. Então ela não tem o Espírito Santo de Deus. Então é o diabo que usa essas pessoas, né? É o diabo que usa essas pessoas. As pessoas pensam que é Deus, né? Pensa que é Deus. Não é Deus, é Deus. Mas a pessoa está grudada no mundo, não é Deus. Um profeta nunca vai estar grudado com as coisas do mundo. Um dia eu fui numa igreja, então um rapaz que estava curando, fazendo as coisas, expulsando demônio. Depois eu fui conversar com ele, ele falou para mim que o outro pastor não foi lá em casa. Rapaz, um dia que ele foi lá, eu dei uma coça de dominó nele. Eu falei: opa, o quê? Deu uma coça de dominó? E tava lá orando, expulsando demônio, fazendo de tudo lá na igreja. Aí você vê que não é Deus. Entendeu? Que o diabo ele tem poder para fazer e para enganar. O diabo ele é o pai da mentira, né? Ele é o pai da mentira. Então, você tem que pegar e saber disso. Se você não souber isso, você tem que saber. Você conhece a pessoa que está na sua igreja aí. Você sabe que ele tem um trono do diabo dentro de casa. Você sabe. E está entregando, está revelando, está falando. Você já sabe. Ih, o Espírito Santo é dado para aquele que obedece a Deus. Se ele sente prazer nas coisas do mundo, ele não está obedecendo a Deus. Então ele não tem um Espírito de Deus. Pode ser quem for. O que vale é a palavra de Deus, né? Então é o que eu estou te falando. E outra coisa, a pessoa revela muito, né? O que diz em Atos 16, versículo 16, 17 e 18, né? O que aconteceu com Paulo, né? Atos 16, capítulo 16, versículo 16, 17 e 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez que ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora ela saiu. Você vê, a moça tinha um espírito de adivinhação, né? Ela adivinhava, né? Era um demônio que estava nela. Então você entendeu? Então por aí você vê, né? O verdadeiro profeta, ele nunca vai ter contato com o mundo. Se você conhece uma pessoa na sua igreja que ora, que faz isso e aquilo, prega e tem,
mas tem o trono do diabo dentro de casa e sente prazer nas coisas do mundo, você já pode ir. Isso aí não é de Deus, não. O Espírito Santo não habita em templo sujo. Quem é cheio do Espírito Santo não sente prazer nas coisas do mundo. Você entendeu? Isso vai mais para pastor. E quantos pastores por aí falam que não, na nossa igreja aqui todo mundo pode ter televisão dentro de casa, pode ter contato com o mundo, que não tem nada a ver. Aí depois fica reclamando. Ah, ninguém vem para oração, ninguém vem para consagração. Tá chovendo, ninguém vem na igreja. Mas é lógico, o povo tá na carne, ué. O povo tá na carne, não vai mesmo não, ué. Então você entendeu? Não pode acontecer um negócio desse. Então você conhece um verdadeiro profeta por aí. Ele não sente prazer nas coisas do mundo. Ele não sente prazer nas coisas do mundo, né? O profeta, na verdade, ele não gosta nem de andar no meio desses crentes que sente prazer nas coisas do mundo, que ele fica como um estranho no ninho, que o assunto só vai ser negócio do mundo. Esses negócios, então, nem gosta nem de andar muito no meio desse povo. Mas você tem que conhecer, não se iluda. Você nunca vai conhecer uma pessoa, se ela é homem de Deus ou mulher de Deus, pelas coisas que ela faz na igreja. Ah, revela, cura, ora, faz de tudo. Você nunca pode ser por aí. Se você for por aí, ah, que fulano tá fazendo isso, meu Deus do céu, ele é muito usado por Deus. Se você for por aí, se você não for pela palavra, se você não ter discernimento na palavra, já era. Lembre-se, o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem a Deus. Se eu abro uma igreja e permito que o povo tenha contato com o mundo, Deus não está na minha igreja e ninguém ali tem Deus. Ninguém. Porque o pastor está permitindo a todo mundo com o trono do diabo dentro de casa, é? Todo mundo sentindo prazer nas coisas do mundo. É? O Espírito Santo é dado para aquele que obedece a Deus. O povo está obedecendo, sentindo prazer nas coisas do mundo? No tal. É? Então como é que o Espírito Santo vai estar ali? O Espírito Santo é dado para aquele que obedece a Deus. Tem que obedecer para receber o Espírito Santo. Amém? E eu vou ficando por aqui, que senão o vídeo está ficando já muito grande já. Glória a Deus, aleluia. E mais pra frente nós vamos agora lá pra, creio eu que pra terça-feira nós vamos já, daqui a uns 2 dias vamos ter já a próxima aula, já pra vocês virem acompanhando daí. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então você que não se inscreveu no canal, ainda se inscreve pra você ficar por dentro das coisas que tá acontecendo e dos estudos, pra que você não fique enganado. Glória a Deus, aleluia. Então eu vou ficando por aqui e vamos continuar orando para que Deus possa nos abençoar e que possa trazer mais pessoas para estudar conosco, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Tem hoje uma profetisa aqui do meu lado aqui. Dá a paz do Senhor para os irmãos. Profetiza. Pai Senhor Jesus aos irmãos, que Deus os abençoe sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. É que me ajuda a separar aqui os versículos aqui para quando eu for dar os estudos para os irmãos. É a nossa profetisa. Não é profetisa, é profetisa, não é? É profeta e profetiza. Glória a Deus, aleluia. Então, os irmãos, vou ficando assim na paz do Senhor Jesus. Amém, tá? Glória a Deus, aleluia. E vamos continuar orando cada vez mais até a volta de Cristo. Amém. Fiquem com Deus.